Fidelé, tudo bom? Boa noite, monja. Boa noite. Vamos a meditar. Então vamos a aproveitar que estamos juntos e com a força coletiva que nos inspira uns aos outros. Vamos apoiando-nos, olhar para dentro, soltar os caminhos externos, soltar o nosso mundo, a nossa vida, os nossos eus, as nossas histórias. E através da respiração, essa troca de energia, onde o ar entra, prana, e quando o ar sai, todas as formas, pensamentos, bloqueios, tudo que impede um estado de plenitude, que nos preocupa, que ocupa espaço na nossa mente, deixamos ir, imaginando que ao inspirar o bom prana, ele vai remover essas energias estagnadas, os ventos, os movimentos da nossa vida cotidiana, o antes, o depois, as memórias, inspirando luz e permitindo que todas essas sombras de formas, pensamentos se dissolvam. Ao mesmo tempo que inspiramos, nos abrimos para receber. Exalando, gerando espaço, soltando, deixando fluir. Deixando fluir a nossa vida e seus eventos e nos abrindo ao infinito, ao cosmo, ao universal, nos abrindo a uma nova visão, uma nova percepção, uma visão interior, uma visão profunda, uma percepção mais penetrante. E ao exalar, todas as formas, pensamentos, estruturada numa base de dualidade, de solidez, todos os estados mentais, os quais damos solidez, realidade, e deixamos fluir. E vamos inspirando essa abertura que nos conecta com o infinito, com o cósmico. Nossa consciência individual vai se expandindo, adquirindo abertura infinita, consciência infinita, transcendendo nossos problemas, nossos medos, nossas aflições, transcendendo essa camada kármica e tendo acesso à fonte suprema, à essência do ser, à fonte inesgotável, incessante, infinita, naturalmente bem-aventurada, completa e radiante, despertando o sol interior da consciência infinita, iluminando todos os seres, toda a humanidade, inspirando luz, exalando luz, abrindo-nos à experiência de iluminação, conectando com a essência primordial, com a nossa natureza não nascida, a luz eterna, a luz infinita, a consciência desperta, no seu sentido mais puro e essencial, universal. Dissolvendo toda a parcialidade de um alguém e um outro, outros todos os seres, alguém eu como existente, algo como consciência infinita, dissolvendo essas estruturas conceituais que sustentam solidez e realidade e existência, e penetrando na visão pura, lúcida, desperta, consciência.
E desde essa essência única, na qual nos tornamos o mesmo, geramos uma motivação pura, como oferenda pura, com infinita compaixão e sabedoria, emanando bem-estar para todos os seres. Que essa boa luz de consciência desperta libere todos os seres da fome e da discórdia e desperte alegria e paz. Então, paz mundial, paz para todos os seres, corações alegres, gerando essa boa intenção, boa motivação. Colocamos nossa atenção na respiração, mente aberta, espaçosa, conectada, um profundo descanso no mais puro, que é pura luz, que é lucidez, cognição, é a fonte criadora. Tudo que experimentamos, o som, o sabor, o contato, são experiências mentais. Quando dizemos agradável e desagradável, quando comparamos isto e aquilo, o isto e o aquilo, são projeções mentais e relações de projeções. Na essência pura, tudo descansa no sabor único. E toda a parcialidade da diversidade e multiplicidade de experiências é a mente quem cria. É o infinito poder de criar e transformar. Respiração, corpo, consciência desperta, consciência aberta. Vamos trazer para a nossa meditação. Vamos a meditar em algo difícil, porque assim vamos treinando juntos. Vamos a trazer um aspecto de aflição. Aflição significa desequilíbrio, ou seja, uma experiência de desequilíbrio de energia, uma experiência de aflição mental, que habitualmente está construído por um cenário e um cenário que vem sendo construído numa linha do tempo. Então são várias cenas, várias circunstâncias, é complexo. Uma aflição, ela não aparece de repente, a raiva. É por isso, é por aquilo, e uma memória e outra memória. Então é um complexo de memórias que vão se conectando e produzem uma provocação a qual perdemos o equilíbrio e respondemos de uma forma reativa e imediatista através das nossas tendências inconscientes. E aí se experimenta a aflição. Então a primeira causa da aflição é nossa perda de controle. Então não é o outro, nem é a situação, é nossa própria perda de controle. Então isso é o que tem que estar claro. Então vamos a trazer essa riqueza de cenário, essa riqueza de flashes, né, de várias memórias vivas, e todo esse cenário de memórias vivas cria uma estrutura, uma arquitetura, onde a aflição é a resposta do nosso inconsciente. Então vamos a trazer essa resposta aflita e vamos a olhar para ela, permitindo que
Todas essas cenas, todas essas memórias que vão fluindo, que vão passando, não dê fixação, não dê importância. As razões, então com a mente aberta, bem conectada com a espaciosidade interna, trazendo na nossa mente a nossa aflição e permitindo que todas as razões e conceitos e memórias que sustentam sua existência possam fluir. Temos que desarmar a aflição. A aflição, ela está armada, sustentada por estados mentais, por projeções mentais. Temos que dar-nos conta que são projeções, que não é real. É uma forma de ver e não é a única forma de ver. Essas razões que justificam a aflição são relativas. Podemos abrir-nos a uma nova visão, a novos conceitos, a um entendimento novo do mesmo. Abrir-nos a essa flexibilidade e reconhecer a natureza projetada da aflição. E o que sustenta essa natureza projetada são conceitos. A raiz, a base do nosso sofrimento é conceitual. Olhando para essa aflição, olhando para essa dor, sentindo esse ferimento, sentindo essa vulnerabilidade, e simplesmente deixar fluir. E utilizando a própria vulnerabilidade, a própria aflição, para manter o estado de presença desperto, sem se identificar com os conteúdos conceituais, simplesmente dar-se conta e deixar ir. E a nossa concentração é colocada em todo esse cenário que rege, que orquestra os conceitos que sustenta o sofrimento e a aflição. Então vamos a dedicar uns minutos a permanecer com a concentração nessa aflição que escolhemos, liberar os conceitos que sustentam sua existência e ganhamos essa força, recuperar a alma, ganhar força, a energia que se perde na aflição, agora nós recuperamos. Ela serve para sustentar a consciência desperta e não para sustentar uma mente fragmentada pela dor e sofrimento. É a mesma energia. Ao liberar os conceitos que estruturam a dor, o que permanece é a cognição lúcida, o estado desperto, que é naturalmente pleno e confortável. Então, utilizando a nossa aflição,
para habilidosamente aplicar o método autoliberação. São estados mentais, são pensamentos, são memórias, são imagens. Uma firme determinação na sua não realidade e realizando que são projeções mentais, reflexos na mente, deixando ir e captando essa grande mente que é capaz de se projetar a si mesmo, recuperando o poder, nos liberando dos karmas, é uma forma de purificar o karma. A meditação é a grande yoga purificadora, onde não teremos que responder pelos resultados dos nossos atos, porque com a consciência podemos nos libertar e, ademais, recuperar energia de atenção plena. E assim uma mente vai se tornando mais íntegra. E essa mente íntegra, quando se expressa de forma mais consciente, mais qualificada, virtuosa. Deixa de gerar mau karma e passa a construir bom karma, que é a base do caminho inicial, da liberação do sofrimento. Então, sustentando a nossa mente no estado lúcido que nos dá um não movimento ao contemplar o cenário da nossa aflição, através do não movimento nos autoliberamos. Deixar de agarrar projeções escurecidas, sombras, culpas, pecados, mágoas, dores, e manter o espírito atualizado. Isso é viver na abundância, na riqueza do universo, na riqueza cósmica, na riqueza das virtudes. Uma mente confortável, uma mente espaçosa, luminosa, presente, lúcida. Felicidade mental. A felicidade surge de uma mente consciente. Consciente de soltar as projeções e descansar na sua essência bem-aventurada. Como através das aflições podemos nos autoliberar e acumular energia positiva. A mente descansa no seu conforto interno, aberta, espaçosa, lúcida. Se nos distrai algum aspecto do nosso karma, das histórias que nos contamos dos nossos eus, do nosso teatro de vida, ao dar-nos conta, voltamos a nosso apoio, escolhemos uma aflição. A aflição ela vai trazer uma atenção plena, um estado de presença mais claro, mais evidente. E a partir daí trabalhamos liberando a mente da estrutura, da arquitetura que sustenta o sofrimento da aflição, que são pensamentos e estados mentais. Deixamos de agarrar. E novamente recuperamos a energia que sustenta a consciência desperta e nos leva é automático, é conjunto. Esse descanso na consciência lúcida, cognitiva desperta, vai acompanhado de bem-estar. Consciência aberta, consciência infinita, plenitude, completude, bem-estar.
E agora somos os criadores, recuperamos a energia que estava sendo perdida numa mente fragmentada, distraída com seus próprios reflexos e dando realidade às suas projeções aleatórias. Essa mente se integra, se assenta. Então temos o poder agora de criar. Iluminação para todos os seres. Conectando com esse bem-estar natural, nos conecta com uma bondade básica. O próprio bem-estar vai acompanhado de bondade. Essa bondade, ela é generosa, ela é expansiva. E sem esforço, espontaneamente, somos consciência desperta na consciência coletiva da humanidade, iluminando as mentes, os corações, com a luz da verdade, com a luz do amor. Descansando na consciência aberta, na quietude natural da mente que se assenta, na radiância espontânea da verdade, do amor, trazendo assim benefício a todos os seres. Fazendo da nossa meditação uma atividade virtuosa, uma atividade transcendental, uma atividade de iluminação para todos os seres. Descansando nesse estado de conexão, união, consciência infinita, consciência aberta. E uma inspiração mais profunda, sempre muito bem dedicado, nossos bons méritos e sabedoria que despertamos juntos através do treino dos caminhos internos. Sempre bem dedicada, toda boa energia para um único propósito, a felicidade de todos os seres. Eu gostaria de saber se existe alguma dúvida em relação ao que desenvolvemos nesse semestre. Estamos terminando um ciclo, praticamente já terminamos esse ciclo. Minja propõe como última etapa do que foi desenvolvido, que tenhamos uma liberdade de escolher diferentes apoios para conectar-nos com esse estado de essência primordial, de essência luminosa, ou seja, para experimentar a transcendência, conectar com o primordial, o inato, o não nascido. Existe alguma dúvida? Então, existe alguma dúvida em relação a qualquer aspecto do que estamos desenvolvendo? Fizemos vários apoios. Vocês estão conseguindo meditar bem? Tem algum obstáculo, alguma dificuldade? Conhecem bem o caminho ou está difícil, se perdem? Está bem sinalizado ou falta alguma placa? Alguma placa está confusa, não dá para ler bem, né? Mas como vocês estão conseguindo meditar, estão conseguindo trabalhar com as circunstâncias que se apresentam na vida de cada um, porque cada dia temos muitas experiências, muitas provocações e temos muitas respostas impulsivas. Temos muitas respostas impulsivas, ou seja, que temos dificuldade muitas vezes,
porque a mente se agita com essas tendências do nosso inconsciente que se expressam de forma reativa e impulsiva dentro da nossa vida cotidiana, porque a mente vive distraída e está muito, muito dominada pelas tendências inconscientes, que significa a nossa personalidade, caráter, que é o nosso obstáculo frente à luz do amor, que é a luz da verdade, ou seja, a impureza é a nossa personalidade. Então, para que possamos experimentar essa pureza, essa mente pura, a gente tem que estar com uma visão transcendental, ou seja, uma visão transcendental significa uma conexão mais profunda que não seja a pessoa, a identidade, mas que seja a luz infinita da consciência desperta. Mas como durante a nossa vida estamos tão acostumados a estar na pessoa que somos, que nos identificamos com grande força. Então, sempre geramos aflições mentais. Essa mente conectada com a sua pessoa, ela está conectada com o seu inconsciente, que são as tendências impulsivas e reativas. Então, temos durante o dia muito material para a gente estar trabalhando na nossa meditação, ou seja, como purificar a nossa mente para não estar acumulando karmas, ou acumulando tensões, ou nós, ou sentimentos de culpa ou de mágoa. É contínuo, estamos recebendo ofensas continuamente, porque os estados mentais estão muito inestáveis, sobretudo agora na pandemia, as pessoas estão muito mais irritadas, muito mais tensas, então podem ter desequilíbrio de caráter. Em uma situação simples, pode ter uma grande irritação e pode nos ofender sem querer e podemos nos sentir muito magoados. Tudo pode ser muito intenso. Então, a importância da meditação para estar fazendo essa limpeza diária, pelo menos uma vez ao dia, conectar com essa consciência aberta e trabalhar com as nossas circunstâncias. Então, as nossas circunstâncias é todo esse material, todo esse conteúdo da nossa vida que reclama a nossa atenção de existência. E a meditação é justamente desarmar essa ilusão de dar realidade aos estados mentais e sair dessa limitação como o único modo de funcionar, a preocupação. Então, é como utilizar a nossa própria preocupação ou a nossa própria mágoa para poder conectar-nos com essa abertura espaçosa, para poder transcender a própria mágoa. Então, é quando a gente consegue a liberação. A gente consegue a liberação na transcendência. E a transcendência não é uma negação e também não é uma repressão, é uma liberação. Então, não se nega a aflição, permite que ela vá, é soltar. E é um trabalho que, num princípio, é o mais fácil, mas devido à nossa tendência a agarrar, a nossa preocupação fica difícil. Então, por isso é necessário esse treino, pelo menos uma vez ao dia, ter esse momento de iluminação. Isso ajuda bastante. Se aconselha a meditação antes de dormir, porque é um momento importante, o momento do sono. São muitas horas que passamos dormindo. Para a gente entender que isso é muito importante para o nosso equilíbrio e a nossa saúde durante o dia. Por isso dormimos. E a qualidade desse sono profundo, ela é muito importante. Que esse sono profundo é o descanso na clara luz. Descansamos nesse nível de consciência que é infinito, que é a clara luz da consciência desperta, a consciência infinita. Mas para que a gente possa descansar nesse nível profundo e ter uma regeneração da nossa consciência, um reset, um equilíbrio, é importante descansar em paz. Ou seja, dormir sem preocupação, dormir sem mágoa, dormir sem raiva. Então, essa limpeza antes de dormir, ela é muito importante. Nem que seja 10 minutos,
um momento onde soltamos o nosso dia, agradecemos o nosso dia, nos conectamos com com o universo, com essa força do universo. E essa força do universo remove todas essas tensões, como fazemos na meditação, e deixamos ir e dormimos conectados com essa fonte de bênçãos, de luz e sabedoria, com paz, amor, felicidade mental. Então, isso é muito importante, felicidade mental, dormir com felicidade mental. E logo, outro momento também importante é ao levantar o dia. Isso também faz muita diferença se conseguimos parar um momento, nem que seja depois do café da manhã, na mesa, na sala, mas dar uma orientação para o nosso dia também, dar uma esvaziada de todas as tendências do nosso karma, de todas as fixações, das nossas esperanças, dos nossos medos, um soltar, um abrir o coração, um abençoar nosso dia, um atrair as forças infinitas. Elas estão aí, querem nos ajudar, mas nós estamos tão fechados em nossa preocupação e nossas tensões que esquecemos de estar abertos para receber essa força espiritual, essa energia universal. Vão durante o dia lembrar e permitir que essa força entre em nós e desde o nosso coração abençoar o nosso dia. Isso também é muito importante. Esse bom dia que nos damos é algo muito simples, não é necessário uma ritualística muito complexa. É um momento que paramos e pode ser em qualquer momento que fazemos um momento e geramos uma intenção. Se não geramos intenção, consciência, não se movimenta a energia. Então, se queremos um dia abençoado, temos que abençoar nosso dia. A benção não vai cair independente de nós, é interdependente. Somos nós quem atraímos, quem mediamos. Ou seja, temos que, com a consciência, mover a energia. Então, se queremos um bom dia, temos que mover essa energia do universo para que nosso dia seja um dia desperto, um dia virtuoso, um dia positivo. E isso, no inconsciente, ele gera uma marca, uma intenção. Então, a nossa resposta inconsciente no nosso dia é de um ser abençoado. É mais leve, é mais alegre, é mais positivo, mais otimista, tem mais vigor, porque geramos no nosso inconsciente essa marca. Então, ao pedir a bênção e ao ser abençoado, começamos a ter uma vida feliz. Fica mais fácil. E podemos colocar o nome que quiser, mas é trabalhar com a própria mente, é entender como funciona a nossa mente e como somos os criadores das nossas prisões, ou se não, somos os criadores da nossa grande expansão. Então, felicidade e sofrimento são estados mentais. E quem determina esses estados mentais é a consciência. Quanto mais despertos, mais donos de nós mesmos, mais criadores da nossa própria vida, mais felizes. E isso significa treino. Então, a meditação é esse treino. Como vocês estão dentro da prática de vocês? Como dentro do que Mingyur propõe, que é essa liberdade de trabalhar com as circunstâncias e com os objetos de apoio. Uma forma virtuosa, uma forma neutra, um som sagrado, um som neutro, meditação no corpo, na respiração, nos pensamentos, na dor, nas aflições. Como vocês estão trabalhando? Monja. Opa. Opa. Vai, Fala, Fernando. Terezinha. Fala. Pode falar, Terezinha. Terezinha é a nossa grande amiga. Então, eu estou indo bem, mas eu sei que eu preciso de muito treinamento. Principalmente se tem movimento, por exemplo. Agora eu estou com hóspedes, né? Então, eu achei que foi necessário para eu poder treinar aquela minha irritação. Muito bom. Né? Então eu estou sentindo, ainda não está bom não, mas já está mais ameno, aí eu paro, respiro, né? Uhum.
estou indo bem, né? E o meu netinho falou para a mãe dele assim, a vovó foi lá no quarto e estava dormindo sentada na cama. Foi uma horinha que eu tirei para ele veio ver o que eu vim fazer. Ainda bem que ele não me chamou. Então, engraçado, você tem aquela dificuldade, apareceu aí. A minha filha precisou que eu desse aí um apoio, que ela está reformando a casa. Então, veio ela, marido, cachorro, passarinho, neto, né? Então, aí eu respirei e falei, não, é treinar, né? É abraçar. Sair um pouco daquele conforto. Abraçar, né? Abraçar. O que Buda nos ensina é um caminho de acolhimento. O Buda e os grandes mestres da nossa doutrina é a flexibilidade. Tudo é impermanente e nós temos que aprender a fluir de forma flexível dentro da impermanência, mas com uma estabilidade. Então, Buda sempre fala dessa estabilidade, que seria o não movimento. Como estar conectados com uma quietude interna, com um não movimento e logo com a flexibilidade frente a toda a expressividade, frente a toda a impermanência. E a nossa vida é perfeita. Cada um tem a perfeição para a sua própria realização. Big. Então, cada um tem a perfeição para a sua própria realização. E tudo que acontece é perfeito. Então, essa mente que acolhe com essa visão de perfeição. Aqui está a minha realização. Então, se de repente vem a tua família, Terezinha, esses são teus mestres, e aqui está tua grande prova realmente de equilíbrio e autoliberação. Ou seja, como manter o equilíbrio e como responder de uma forma nova e não com as tendências que é a irritação. A irritação, porque é isso, porque não é o outro que te irrita, é a tendência inconsciente que você tem de responder a essa situação com uma base conceitual que gera uma aflição de irritação. Tudo está acontecendo dentro da tua mente, ou seja, não acontece fora. Não são eles que te irritam, é a tua mente que responde com irritação por conceitos que ela projeta neles. Você pode projetar outros conceitos, como, por exemplo, vê-los como mestres. E agradecer a oportunidade de aperfeiçoar a paciência, que é uma das grandes virtudes, porque através dela nos libertamos da irritação. Então é maravilhoso. Você está com a oportunidade de se libertar dessa tendência inconsciente de responder com irritação. Então você tem agora diante de ti a oportunidade de desenvolver paciência, aperfeiçoar a paciência. Então você sente um sentimento de profunda gratidão por essa circunstância, porque ela está te oferecendo essa perfeição. Isso é acolher. Ou seja, é um acolher de realização. Não é simplesmente um acolher de aceitação. É essa riqueza da realização, onde em vez da tua mente se fragmentar e perder energia, a tua mente se integra e recupera energia. Então, a partir daí existe um crescimento, um desenvolvimento, uma sabedoria e um mérito que se acumula, e uma vida bem resolvida que flui. Então, que maravilha, né? E a vida é assim, ou seja, ela vai trazer os desafios todo o tempo, a própria impermanência, a impermanência é o nosso karma, é o que viemos aqui fazer. A impermanência é o vento do karma nos confrontando com a dívida que temos mal resolvida, com a situação que temos que evolucionar. Por isso, o karma é perfeito para cada um. E a resposta é a mesma, porque somos seres humanos, então é como responder com virtudes e não com aflições que tem que ver com as tendências dos conceitos que articulamos, que sustentam uma mente escurecida. Então, temos que transformar em novos conceitos, ou seja, abrir-nos a uma nova visão. É esse o treino do entendimento, é esse o treino
de entender o nosso poder e a nossa capacidade. Não existe somente a minha visão, ou como eu vejo as coisas. É possível ver de muitas formas e eu estou escolhendo esta. Mas se esta forma me está limitando e me está gerando insatisfação e aflição, eu posso escolher uma outra forma de entender o mesmo. Porque não é absoluto, é relativo e depende de mim. Sou eu que estou dando a forma, sou eu que estou projetando os conceitos. Então é possível ressignificar absolutamente tudo, é possível transformar absolutamente tudo. Estava estudando hoje um texto que falava sobre a natureza da mente, e o texto é um texto de Carlo Ripontier, do velho Carlo Ripontier, e assim, ele deixa bem explícito esse grande poder da nossa mente de gerar conceitos e, através dos conceitos, transformar toda a nossa realidade. Ou seja, a um ponto que até nossa forma de ver, no sentido mais grosseiro, ela pode ser transformada. Ou seja, o que fixamos com o nosso olho como órgão sensorial, ele também pode ser afetado pela nossa mente. Então podemos começar a ter uma nova visão e uma nova percepção, porque tudo está condicionado aos conceitos que articulamos com a nossa mente. Então é incrível assim o campo de possibilidades e a limitação que vivemos, né? Vivemos numa caixinha muito reduzida, muito escura e ainda olhando para baixo, né? Então pouco a pouco, pelo menos aprender a levantar o olhar e ver que existe um céu em cima de nós e que esse céu é infinito. Ou seja, pelo menos isso, ninguém olha para o céu, todo mundo só fica olhando para o seu quadradinho, para a sua vida, para as suas coisas, o que eu tenho que fazer, o antes, o depois, o perder, o ganhar, isso e atividade kármica, e não para o momento se abrir ao céu e receber a luz do céu, receber a força, a energia do universo, do cosmos. Então é algo tão simples como isso, né? Por isso a natureza, ela já nos convida, quando qualquer ser humano, só o fato de estar diante de uma expressão da natureza, de beleza, já existe uma abertura de consciência, uma expansão de consciência. Mas as vidas habituais se tornaram vidas muito fechadas e com pouco acesso e com pouco tempo, porque até mesmo o tempo livre, o tempo de ócio, acaba sendo ocupado por atividades de distração, desde joguinhos de celular e de computador e até qualquer tipo de relacionamento que acaba sendo uma distração, ou seja, continua dentro da caixinha escurecida, uns apoiando os conceitos dos outros e fazendo parte de massas mentais escurecidas, desde partidos políticos e grupos de futebol e todas essas coisas que a gente conhece, modas, né? Então, importante que comecemos a todos os dias dar essa elevada no nosso olhar, abrir-nos a receber a luz do sol, abrir-nos a receber o bom prana, a boa energia do universo, que nutre nosso coração bondoso e resplandecer essa luz bem nutrida de bondade para o nosso mundo, para a nossa vida. Isso vai dar uma força para que cada dia sejamos alguém melhor, ou seja, alguém melhor significa virtuosos, e que vayamos deixando até que se dissolva essa tendência a responder com aflição. E assim vamos aprendendo a abraçar com flexibilidade, com abertura, cada momento, cada movimento impermanente que a vida traz até nós. É difícil, não é fácil não. É uma prática, é um treino para a vida inteira, né? Mas a gente vai aprendendo. E meditar é muito bom porque a gente limpa. Mesmo se sujando, porque a mente se distrai, o fato de meditar todos os dias, a gente consegue manter atualizado esse espaço interno de paz, de calor e de bem-estar, e também a nossa atividade de servir os demais, ou seja, a nossa vida fica com sentido e significado. Então a meditação, ela limpa
e nutre. Isso faz com que tenhamos uma saúde integral para poder estar desenvolvendo mais capacidades de responder com sabedoria e virtudes. Mas tem que meditar. Tem alguma dificuldade com a meditação? Na vida de vocês? Ou o Fernando queria falar, né, Fernando? Não, Monge, apenas complementando o que você traz para a gente, né, que você consegue fazer a gente expressar o que a gente mesmo está sentindo, porque eu sempre gostei muito de arte, e a arte, mais do que a gente tentar entender o que o pintor fez, né, o que o pintor fez naquele quadro, acho que é mais fácil sentir, né? Mas você consegue trazer a gente, além da gente sentir, você consegue fazer a gente se esclarecer mais, né, com relação principalmente a essa como respondemos ao mundo, né? E isso tá muito evidente na minha vida. Então é sempre É entender, né? O budismo ele prega muito isso, né? O entendimento. Por isso é um caminho filosófico, mas também um caminho de ciência. Entender a mente, entender os impulsos, o que é o ego, o que é a consciência aberta, começar a investigar. É realmente uma investigação interna e vai ficando muito claro, porque é muito lógico. Não é assim uma crença que você tem que adotar. É realmente uma experiência que você vai desenvolvendo na investigação e vai tendo um sentido, uma lógica. Você entende que faz sentido, você experimenta. Então tem assim uma realização através da experiência. Não é somente uma intelectualização filosófica. É uma verificação, é um trabalho interno, você realmente vê que é assim, né? Começa a realizar que realmente é muito espaçoso, que realmente é estado mental, ou seja, não é real e nós damos realidade. Então, a realidade que experimentamos nos estados da nossa mente, somos nós quem damos. Então, esse é o ponto essencial, né? Que todo o nosso sofrimento e aflição, preocupação, por exemplo, né? Ou ansiedade, ou depressão, ou pessimismo, essa mente escurecida, eu não sirvo, isso, aquilo, quero morrer. O que é isso? É pensamento. Tem razão isso? Entende? Qual é a razão de existência verdadeira? São movimentos de pensamento. Então, quando começamos a ver que tudo é pensamento, e aí damos conta quem é o criador de tudo isso, e vemos que o ego que cria esses pensamentos, ele também é uma criação. Então, a gente vai buscando quem é esse criador, e aí é quando a gente toca esse poder infinito e fala, nossa, aqui é possível tudo criar. E aí começa um ressignificar tudo, né? Começamos a ver, se eu crio uma nova história no mesmo, se eu transformo essa história em uma nova visão, ou seja, novos estados mentais surgem. Então é possível transformar os estados mentais. Eu acho que aí é onde o Buda deu mais certo, né? Que ele entendeu que a raiz do sofrimento é conceito. E foi quando ele conseguiu desarmar todo o sofrimento e afirma que a Terra é testemunha de que o sofrimento pode cessar, porque são estados mentais. E aí se trata de resgatar a nossa alma, resgatar a nossa consciência, resgatar nosso poder de criação e deixar de estar confusos dentro de espelhismos, dentro de reflexos, de projeções dentro da própria mente. E é aprender a viver em paz, simplesmente, né? Aberto, conectado com o universo, gerando bons pensamentos, bons sentimentos. E se libertar dessa identidade limitada,
que é toda a causa de todo mal, a preservação do nosso eu, com as suas ideias de sobrevivência, né? Então, na verdade, que o único obstáculo que temos no nosso caminho da felicidade e plenitude somos nós mesmos. Essa é a grande graça da história, né? Essa é a grande graça, né? É muito interessante. E é isso que reencarna, é a personalidade. São essas histórias não resolvidas. Então vamos começar a viver bem resolvidos. E para isso meditamos. A meditação é para nos manter com a nossa consciência limpa e bem nutrida, para dar bons frutos, bem nutrida para que cresça, floresça, perfume e alimente a todos os seres com alimentos bons. E que quando chega o momento da morte, tudo seja muito fácil, porque está tudo muito leve, está tudo muito claro, não tem peso. Então, não existe purgatório para uma mente bem resolvida. Simplesmente você ascensiona, mas somente a força do bom mérito acumulado em vida já é como uma passarela. Você não passa pelos bardos, não passa pelo purgatório, não tem o que purgar, já liberou em vida. Então, um ser bondoso, um ser virtuoso, ele transmigra para uma seguinte existência, onde ele vai para uma condição de um ser humano qualificado, dando continuidade à sua evolução, mérito e sabedoria, sem nenhum drama. Um ser humano bem resolvido, ele tem boas circunstâncias, bons renascimentos. Então, isso é o mínimo que a gente vai beneficiar dessa boa mente, né? Daí tudo que pode vir de melhor. Então, alguma dúvida, alguma pergunta em relação ao que a gente desenvolve, o que desenvolvemos nesses 6 meses? Estão meditando bem? Não tem nenhum tipo de obstáculos? Não? Tudo ok? Então vamos fazer uma última meditação. Inspirando luz, exalando luz, descansando no ser luminoso que somos. Começando a treinar essa nova visão, já que como tudo é forma pensamento, pois vamos construindo essa forma pensamento, onde nosso corpo é um corpo de luz, um corpo leve, um corpo de energia, um corpo eternamente jovem, um corpo saudável. Nosso coração, um coração bondoso, que irradia uma conduta virtuosa. Nossa mente, uma mente espaçosa, conectada com todas as forças universais, supremas e infinitas. Nos apoiamos na respiração. Fazemos essa troca consciente, em união com todas as forças superiores, consciência aberta, consciência infinita, em união com todos os seres, com todas as formas de existência, dissolvendo toda experiência de identidade de alguém, conceitos que perdem sentido de consistência e de realidade, e penetrando na lucidez desperta, luz, lucidez, consciência desperta, inspirando luz, exalando luz, luz infinita. Nesse estado de profunda conexão, absorvendo todas as forças positivas do universo ao inalar e ao exalar,
numa abundância de oferenda universal, cósmica, para todos os seres, oferecendo essa riqueza no coração, na mente, na vida, nas circunstâncias, oferecendo a abundância generosa do universo, sem nenhum esforço, num estado de ser, onde através da nossa respiração somos esse pulsar da abundância, a abundância do amor puro, que é um dar completo, ao inspirar, absorvendo luz, qualidades, ao exalar, irradiando, emanando, distribuindo, inspirando como se fosse uma esponja que absorvemos toda a sabedoria, toda a boa energia, e nos tornamos pura luz de consciência e energia, e ao exalar, essa luz e energia se expande, trazendo alimento, saúde, sabedoria, estado desperto, felicidade a todos os seres. E depois de exalar, um breve descanso, onde tudo se dissolve e somos os mesmos, a mesma essência. Então, inspirando, absorvendo do universo, nos sentimos plenos, nossa energia exala, distribui a todos os seres em um estado de descanso em completa união. E bem desperto na oração, onde nossa respiração é a oração universal, é a atividade que traz iluminação a todos os seres de forma simultânea, instantânea e completa. Essa simultaneidade e completude que permite a consciência desperta, com um sentimento de gratidão. Nos despedimos, agradecendo uns aos outros, agradecendo todos os seres de luz, todos os seres sencientes. Uma gratidão completamente pura, onde não tem quem agradece, nem o que agradecer, nem quem esteja agradecendo, mas uma gratidão completamente pura que permeia nossa mente, nosso coração. Gratidão de estar aqui unidos, a gratidão por essa boa interdependência, essa boa sincronicidade que permite um encontro de investigação interna, que desperta a sabedoria, que nos liberta da ilusão do sofrimento. Então, muita gratidão pela presença de todos. E algum comentário que algum queira fazer antes de sair? Alguma dúvida, alguma colocação? Monja, boa noite. Boa noite. O método é ótimo, monja. Ele serve realmente para todas as situações, né? E como eu te falei, eu ia enfrentar um teste, porque eu ia lidar com uma pessoa provocativa. Mas foi a mesma situação da Terezinha, então você já respondeu muito bem a minha questão, mas o método ele serve para todas as situações, né, monja? Tanto de aflição, quanto de tranquilidade, para tudo. Mas assim, o que eu noto na minha vida, né, que muitas vezes no momento da provocação é tão forte, o provocado está tão presente que não conseguimos ter um controle da energia. E essas tendências do inconsciente imperam. Mas o método é a meditação.
Então, eu não tenho que ficar com isso um dia, uma semana, um mês, uma vida. Ou seja, a meditação, ela traz essa clareza, traz essa completude, mas, sobretudo, ela traz a liberação. A liberação que é essa limpeza. Mesmo que perdemos o controle da nossa mente, porque a nossa reação se torna muito impulsiva frente a uma provocação e nos afligimos, conseguimos destravar essa mente aflita. Então é só aplicar o método, dali 1 hora ou 2 horas, você entra em meditação e você consegue ter paz, que é o mais importante, né? Não tem que ficar... Porque o comum é que você fica bloqueado aqui, e de repente você só fala de coisas ruins, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, e tudo são culpas e coisas ruins que bloqueiam a nossa felicidade. E através da meditação a gente não acumula esses bloqueios e mantemos uma mente alegre, fresca, jovem, né? Aberta. Ela não fica dura, rígida, escurecida, acumulando muitas histórias e atraindo histórias também de bloqueios. Então a mente se libera. Então isso traz muita paz e muito bem-estar. Então claro que se trata também de ter essa força para poder segurar essas tendências e transformá-la antes que elas possam sair. É como o Shantideva diz, né? Não é o que eu faço com a raiva, é como eu faço para não ter raiva. Como ele coloca para nós, né? Ou seja, que atitude mental ser desenvolvida, que é a paciência, uma mente muito flexível e aberta, para que a raiva não se dê. Então, se a gente cultiva a paciência, a gente não vai ter raiva. Então, não se trata o que eu faço com a minha raiva, se trata de ter paciência para não ter raiva. E assim com todas as aflições, né? Mas mesmo a gente experimentando a aflição, a meditação, ela limpa a nossa mente, estamos sempre frescos. Isso traz alegria, traz saúde, traz felicidade mental, né? Então, isso é muito importante. E aí o karma é o karma, a gente está aqui para isso. Então é todos os dias. E temos sempre confrontações de provocações, mas somos nós que temos que aprender a dar novas respostas. É assim como vamos transformar esse padrão de vibração que atrai as provocações. Somos nós que construímos esses padrões, senão eles não haveriam provocado se não houvéssemos construído com a nossa mente alguma situação provocativa. Não é independente de nós, não surge de uma forma aleatória. É a nossa vida, e se esse aparece nos provocando, nós construímos esse resultado através de alguma causa. Então, esse é o padrão vibratório. Então, ao mudar o nosso padrão vibratório, ou seja, uma mente mais limpa, mais pura, deixamos de produzir essas causas e vai diminuindo as provocações que vamos encontrando. E é muito fácil de ver, né? Por exemplo, pessoas que estão envolvidas com padrões de vibrações baixas, né? Pessoas que bebem, que estão de festas, que são irresponsáveis, que estão num padrão baixo. Acontece muito acidente com essas pessoas. Elas vão tropeçando de acidente em acidente. Ou seja, não sei como conseguem atrair tanta coisa, né? É só olhar para uma vida de uma pessoa que está mais presa pelo seu próprio inconsciente, né? Mais dominada pelas reações. Uma pessoa violenta, por exemplo, né? Que sempre responde com uma certa violência. Parece que só tem gente violenta em volta dela, provocando. Está todo o tempo brigando. Briga com esse, briga... Parece que atrai muitas pessoas para brigar. Então, a gente vê isso nas vidas, né? Então, é mudar o padrão de vibração. É como vai mudar também o cenário do karma, né? E é um grande trabalho. Então, ótimo. Uma dedicação de encerramento, que pelo poder dessa prática compassiva, que todo sofrimento possa ser transformado em paz. Que o coração de todos os seres esteja aberto e que sua sabedoria irradie de dentro.
Que assim seja para todos nós e para o nosso mundo. Gratidão. Tchau. Grato, monja. Grato. Obrigado. Gratidão. Boa noite, monja. Boa noite.